Sabe, as pessoas decidem o quão sérias você é antes mesmo de entenderem o seu talento. Elas percebem como você fala quando está inseguro, como você reage quando algo sai do esperado, se suas palavras realmente têm peso ou se são só mais ruído no meio de tudo. Elas sentem se lidar com você é algo leve, direto, limpo, ou se é só mais uma pequena fricção adicionada ao dia delas. E a maioria desses sinais não é dita em voz alta. Eles são silenciosos. Você não precisa dominar o ambiente, não precisa parecer importante e definitivamente não precisa performar como alguém que ensaia cada palavra. Mas quando as pessoas se sentem mais calmas, mais seguras e com menos dúvida quando estão ao seu redor, algo muda. Elas começam a te tratar de forma diferente, porque no fundo, ser levado a sério não é sobre impressionar, é sobre transmitir estabilidade. E isso começa de forma quase invisível. Você não se apressa para preencher o silêncio. A maioria das pessoas trata o silêncio como um erro que precisa ser consertado imediatamente. Surge uma pausa de 2 segundos e elas já começam a falar qualquer coisa só para fugir do desconforto. Explicam antes de organizar o pensamento, riem antes de ter motivo, adicionam detalhes que ninguém pediu. Não porque querem, mas porque o silêncio parece julgamento. Só que nem todo silêncio é julgamento. Muitas vezes é só processamento. É só o momento natural onde as pessoas estão pensando. Mas quando você não corre para preencher esse espaço, você passa outra mensagem. Você mostra controle. Mostra que confia no que disse o suficiente para deixar aquilo existir sem precisar defender ou reforçar. E isso muda completamente a leitura que fazem de você. Não parece que você está buscando aprovação, parece que você já está confortável com o que trouxe. E isso não tem nada a ver com falar devagar de forma artificial ou transformar uma conversa simples em um jogo de poder. É só não ter pressa de provar que você pertence ali. Você responde, entrega o que importa e deixa o espaço existir. Esse pequeno detalhe faz você parecer alguém que consegue lidar com pressão, porque quem foge do silêncio normalmente também foge da tensão. E junto com isso vem outro sinal que quase ninguém percebe: clareza, porque muita gente confunde parecer inteligente com ser útil. Enche a fala de palavras complexas, explicações longas, teorias sobre teorias. E no meio disso tudo pode até existir uma boa ideia, mas ninguém consegue enxergar sem esforço. A pessoa que é levada a sério faz o oposto. Ela simplifica sem perder profundidade. Ela corta o que não importa e deixa só o essencial. Não é falta de conhecimento, é domínio suficiente para organizar o caos. Em vez de complicar, ela resolve. Em vez de impressionar, ela direciona. E em ambientes onde todo mundo está confuso, quem traz clareza ganha peso automaticamente. Não porque fala mais, mas porque torna tudo mais fácil de entender. E existe um outro nível ainda mais silencioso, quase constrangedor de tão simples: fazer exatamente o que você disse que faria, enviar quando prometeu, aparecer no horário combinado, lembrar de detalhes, responder com algo concreto, não com enrolação. Fechar o ciclo sem precisar ser cobrado. Parece básico. E é exatamente por isso que é raro. A maioria das pessoas falha nessas pequenas consistências. Promete mais do que entrega, atrasa, esquece, depois volta com justificativas que são boas o suficiente para evitar confronto, mas não boas o suficiente para construir confiança. E confiança não é construída com grandes gestos, é construída nessas pequenas repetições silenciosas. Quando você faz o básico de forma consistente, você automaticamente se destaca em um nível que não exige esforço extra, só exige disciplina. E ao longo do tempo, esses sinais se acumulam.
Não como algo que você anuncia, mas como algo que as pessoas sentem. E quando isso acontece, você não precisa pedir para ser levado a sério. Isso simplesmente passa a ser a forma como você é percebido. Mas as pessoas se lembram de quem não cria trabalho extra. Quando suas pequenas promessas são limpas, consistentes, previsíveis, as pessoas começam a confiar em você com coisas maiores. Não porque você fez algo grandioso ou chamou atenção, mas porque seu comportamento reduz dúvida. E no fim, confiança é isso. Ausência de dúvida ao longo do tempo. Esse é o sinal silencioso. Você é seguro de se depender. Porque toda vez que você não cumpre, a outra pessoa precisa te gerenciar. Precisa lembrar, perguntar, confirmar, verificar se você entendeu, insistir sem parecer insistente. E sem perceber, você deixa de ser uma solução e vira uma pequena tarefa administrativa na vida de alguém. E ninguém gosta de tarefas desnecessárias. Se isso se repete, elas não vão te confrontar, não vão brigar, não vão te excluir de forma dramática. Elas só vão parar de te incluir no que realmente importa. E isso se conecta com outro ponto que muita gente interpreta errado: disponibilidade. Se alguém pode te acessar a qualquer momento e sempre recebe uma resposta imediata, se você reorganiza tudo o tempo inteiro para acomodar os outros, resolve qualquer urgência que aparece e ainda absorve o atraso dos outros como se fosse sua responsabilidade. Você ensinou pouco a pouco que seu tempo não tem estrutura, que pode ser moldado a qualquer momento. E as pessoas não fazem isso por mal, elas apenas seguem o caminho mais fácil. Se você sempre cede, você vira o caminho de menor resistência. Ser menos disponível não é ser frio ou inacessível, é ter limites claros. É responder quando faz sentido, não quando a ansiedade pede. É não dizer sim antes de entender o custo. É não transformar cada urgência dos outros em prioridade sua. Às vezes é tão simples quanto dizer: eu posso ver isso amanhã, não hoje. Me manda os detalhes e eu analiso com calma. Eu consigo ajudar, mas não nesse horário. E isso muda tudo, porque você continua sendo alguém útil, mas agora seu tempo parece algo real, algo que precisa ser respeitado. E curiosamente, quanto menos imediatamente acessível você é, mais as pessoas passam a te valorizar. E então vem o momento onde tudo é testado de verdade, quando algo dá errado. Porque quando tudo está tranquilo, todo mundo parece equilibrado. Mas quando surge pressão, erro, atraso, conflito, a sala se divide. Um grupo reage no impulso, reclama, justifica, dramatiza, transforma pequenos problemas em grandes crises. O outro grupo desacelera, observa, organiza, decide. E geralmente é nesse segundo grupo que estão as pessoas que são levadas a sério. Calma não é passividade, não é aceitar tudo, não é ignorar problemas. Calma é não transformar tensão em caos. É conseguir olhar para o problema sem precisar descarregar emoção antes.